sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor. Ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém. Glória a Deus. Feliz sábado a todos. Só um anúncio a passar para vocês. Próximo sábado, às 16 horas, nós estaremos Igreja Jovem Street Church, Associação Maranhense, Igreja do Casle e alguns distritos aqui da ilha. Nós vamos realizar uma ceia solidária na Praça Deodoro. Nós teremos um jantar todo especial para moradores de rua e pessoas carentes. Nós teremos lá barbeiros para cortar cabelo, ajeitar a barba do pessoal da rua, porque nós teremos um jantar todo especial para eles, com garçons servindo. O governador vai estar presente, algumas autoridades da cidade vão estar lá também. O coral jovem, a orquestra da Igreja Central também vai estar conosco. Enfim, nós teremos uma programação toda especial. Então se programem, próximo sábado, às 16 horas, para estar conosco nessa programação toda especial da ceia solidária, organizada pela Igreja Jovem Street Church. Agora nós teremos continuação do programa com o Ministério de Louvor. Vamos continuar o programa cantando, glorificando o nome de Jesus. Já estudamos da palavra dele. E agora eu quero te convidar a cantar uma música que é bem antiga com a gente, só que é uma música muito linda, uma música muito feliz, que fala sobre fidelidade. Precisamos ser fiéis a Jesus. E falando nisso também, enquanto a gente canta, você vai ter a oportunidade de devolver os seus dízimos, as suas ofertas. E os diáconos da Igreja Jovem vão ter a oportunidade enquanto a gente canta essa música.
Libera violão, violão. Canal 2. Vamos todos juntos louvar. Os microfones com fio 25, 26, 27. Libera pra gente, por favor. Dois, som. Ei. Todo mundo junto. Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como um filho do Rei. Sou inteiramente ligado a Jesus. Pra sempre serei. Inteiramente fiel eu quero ser. Agora as mulheres vão começar. Eu sei de um lugar. Sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Os homens, quem tanto me amou, merece de mim a entrega do meu. Todo mundo junto agora. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como um filho do Rei. Diz bem forte. Inteiramente ligado a Jesus. Pra sempre serei. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Quero ouvir a igreja assim, ó, cantando o refrão. Diz bem forte. Sou inteiramente. Diz que você foi feito. Sou inteiramente ligado a Jesus. Todo mundo junto agora, inteiramente fiel. Mais uma vez, inteiramente fiel. Pra gente encerrar, inteiramente fiel. Diz bem forte. Eu quero ser. Glória a Deus, amém. Vamos cantar mais uma música e eu quero agora que você fique em pé mais uma vez com a gente, onde nós iremos preparar os nossos corações para receberem a palavra de Deus. A música que nós iremos cantar fala que só a graça de Jesus é suficiente para a nossa vida. Você não precisa se preocupar com mais nada. Se Ele está presente, Ele resolve. Amém? Então, se você crê nisso, louve o Deus a quem você está servindo. Louve esse Jesus que desceu a esta terra para morrer por você. Você vai dizer agora que a gente não precisa ser reconhecido, a gente não precisa da nossa justiça, porque a graça do Senhor Jesus é suficiente. Todo mundo junto. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Eu sei que você sabe, diz bem forte assim, ó. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. E como serafins,
E como serafim se cobre o rosto ante a ti. Diz pra ele: eu escondo o rosto. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Quero ver a igreja cantando agora. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. Glorifica. Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, que essa seja a sua oração. Dizer dia após dia que só a graça dele é suficiente. E se ele está ao lado da gente, nós temos salvação por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Canta mais uma vez. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Glorifica o Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que ele cresça, pra que tu cresças, Senhor. Mais e mais, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto, E como serafim se cobre o rosto ante a ti. escondo o rosto para que vejam. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Quero ouvir só a igreja agora bem forte. Diz: E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor. glorifica, Senhor, bem forte, mais e mais. Mais e mais no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu. Diz mais uma vez: no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. nesse momento nós iremos cantar assim, dizer que só a presença dele é o nosso prazer. Repita com o ministério de louvor, canta bem forte. E a gente quer ouvir você cantando agora nesse momento também. Vamos ouvir aqui a igreja cantando? Diz assim, ó: tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, diz pra ele mais uma vez: tua presença é o meu prazer. A banda vai crescer com a gente, eu quero ver vocês cantando mais alto. Então diz pra ele: só a presença dele é o prazer da nossa vida. Então canta bem forte, todo mundo junto. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
Glória a Deus, amém? Vocês podem sentar agora nesse momento. Bom dia, tudo bem com vocês? Tá bom ou não tá? Alegria poder estar aqui nesta manhã e poder abrir a palavra de Deus e podermos compartilhar a mensagem de Deus nesta manhã para cada um de nós aqui. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5. Põe um pouco de agudo aqui, por favor. Lucas capítulo 5. Eu acabei de ser informado que o sermão aqui é 25 minutos, né? E a gente vai tentar se adaptar aqui. Fiquei até nervoso, estava tranquilo, mas fiquei nervoso por conta da dinâmica aqui que eu vou ter que fazer aqui agora para me ajustar aqui. Mas o Clênio ali, bondosamente, já está dando mais 5, mas ela falou que eu podia até mais 5 também. Obrigado. Sim, Lucas capítulo 5, feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar. Querido Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Nós vamos ler o texto agora. E a nossa súplica é somente que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Versículo 1 diz assim: Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Era o início do ministério de Jesus. Segundo Lucas, a Bíblia diz que ele já havia feito muitas outras curas, né? Demônios, diz a Bíblia, também Lucas relatando, saíam das pessoas gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. L.G. White diz que uma multidão de pessoas estavam querendo ouvi-lo nesta manhã. Dentre essas pessoas, ela faz uma lista dizendo que homens de idade, camponeses, pescadores, comerciantes, ricos, pobres, instruídos, velhos, jovens, todos queriam ouvir Jesus de alguma forma. Lucas 4:37 registra assim:
que a fama dele e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Nesse contexto, ele tem um encontro transformador com Pedro e com os primeiros discípulos, sendo que até então Jesus havia tido um encontro casual com Pedro, que havia curado a sogra dele. Eles sabiam da fama de Jesus, bem como dos milagres que ele havia feito, mas eles tinham receio de segui-lo, porque se você for ler um pouquinho antes, você vai descobrir que João Batista tinha acabado de ser morto. E eles ficaram com receio: a gente vai seguir esse mestre aí, não conhecemos ele direito, a gente vai terminar correndo o risco de morrer também, porque eles perceberam que os rabis tinham forças até então. Mas agora, eles haviam acabado de ouvir um sermão impactante, né? E de presenciar também um milagre extraordinário, que foi aquela pesca maravilhosa que o texto que a gente leu é intitulado assim. Amigos, isso foi o suficiente para que despertasse em Pedro algumas características. Eu gostaria de compartilhar 3 aqui com vocês de forma mais rápida que eu puder aqui. A primeira característica que foi vista em Pedro foi a disposição de servir. Eu louvo a Deus, Clênio, por esta igreja ter esse projeto da Igreja nas Ruas, onde eu acompanho pelas redes sociais. Minha esposa já teve o privilégio de acompanhar vocês aí em algum momento. E eu louvo a Deus por esta igreja que tem esse projeto de serviço em prol da humanidade. Mas, todavia, por que eu escolhi esse tópico aqui? Porque, infelizmente, tem pessoas que parecem que só gostam de ser servidas. Elas não gostam de servir. Quando a gente vai para as estatísticas da igreja, a gente percebe o seguinte, que no máximo, estourando, 20% das pessoas se envolvem nos projetos da igreja, quaisquer que sejam eles. Bem, eu não sei qual que é o nível de envolvimento aqui, mas eu espero que vocês consigam em 100% dessa galera aí envolvida nesse projeto, porque servir, na verdade, a gente precisa entender que servir é uma necessidade nossa. Servir é uma necessidade. Nossa estrutura psicológica, emocional, foi organizada com o propósito de servir. E eu quero dizer para você, se por algum motivo você não desenvolveu esse espírito de serviço, em algum momento da sua vida, a sua vida, ou a sua mente, melhor dizendo, poderá se desorganizar e se desestruturar, e por isso que tem muita gente com problemas de depressão. Um outro detalhe que a gente precisa entender é que os mais beneficiados nunca serão aqueles que são servidos, são aqueles que servem. Eu, de vez em quando, é raro não ter atividade no sábado à tarde, mas quando não tem, de vez em quando a gente faz umas marmitas lá em casa. Eu, a Valéria e a minha filha, hoje meu filho está no internato, a gente vai distribuir para as pessoas, e como é bom a gente ver a alegria daquelas pessoas, mas a gente volta com um sentimento diferente, por ter feito alguma coisa por alguém. Muitos problemas de depressão, eles têm sua origem, na verdade, no egoísmo, em pessoas que decidiram, direto ou indiretamente, viver somente para si. Os túmulos estão cheios de pessoas que viveram muitos anos aqui na Terra e não deixaram legado de serviço. Infelizmente, viveram apenas para si mesmas. A falta dessas pessoas também, elas não podem ser percebidas, senão por umas poucas pessoas, alguns familiares próximos. Pesquisas mostram que quando a gente faz algo por alguém de forma desinteressada, o nosso corpo libera uma substância chamada ocitocina. Na verdade, é um hormônio. E o que ele faz, essa ocitocina? Ela é responsável, por exemplo, pelo prazer. Ela desenvolve, quando o teu corpo libera esta substância, você vai desenvolver apego, empatia pelas pessoas. Este hormônio também ele é conhecido como
o hormônio do parto. Ou seja, a mulher, quando está dando à luz, ela está sentindo, há quem diga, né, os homens não sabem o que é isso, e as mulheres que não passaram por isso também não sabem, mas há quem diga que é a pior dor, é a maior dor que um ser humano pode sentir. Mas é interessante que mesmo em meio àquela dor, o normal seria aquela mãe estar fazendo o quê? Está tendo repulsa por aquilo que está lhe causando dor. Mas o paradoxo é que ela se sente alegre quando a criança nasce. Por quê? Porque uma dose muito grande de ocitocina é descarregada sobre o corpo dela. Queridos, o homem foi feito para servir, fomos feitos para servir. E talvez eu esteja falando para alguém aqui que esteja passando por problemas com ansiedade, necessariamente não depressão. Os psicólogos estão dizendo que depois da pandemia, todo ser humano foi afetado. Eu fui afetado. Eu não sei você, não sei se você já se sentiu, já percebeu este problema aí. Eu estava esses dias conversando com um colega nosso, a gente trouxe ele de Pernambuco para fazer o encontro de casais, e ele tem muitas formações, o pastor Edson Pinto, e aí eu estava aproveitando assim, querendo a oportunidade para ter um diálogo com ele, de como eu estava me sentindo, de como eu me senti, principalmente logo após a perda de alguns membros da igreja, a perda de alguns colegas também. E aí quando eu falei tudo para ele, dei um quadro geral assim, de como eu estava me sentindo, ele disse assim, interessante, Fernando, eu estou me sentindo do mesmo jeito, eu pensei que ele ia me ajudar, e ele terminou dizendo que estava passando pelo mesmo problema que eu. Mas, queridos, a verdade é que a Bíblia nos convida a servir. Pedro simplesmente, diz a Bíblia, que Jesus entrou no barco dele e ele serviu, cedendo o seu barco para ele. Ele poderia ter questionado, pois o barco não era o único que estava ali. Ele poderia ter pensado, olha, por que ele não pega outro barco? Pedro estava cansado, pois havia trabalhado a noite inteira. Mas a Bíblia diz que ele simplesmente serviu. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja passando por alguma dificuldade nesta área. Quero te dizer que a vida é bem melhor quando dedicamos a nossa vida para servir. E pasme com o que eu vou te dizer agora. Mas o senso de inutilidade tem o poder de neutralizar a nossa felicidade. E muita gente vive infeliz por conta disso. Portanto, se a gente quiser ser feliz, a gente tem que ter atitude, começar a servir ao nosso próximo, como Pedro fez. Perceba que o legado, quando surge ali a igreja que Cristo fundou, 2 departamentos logo surgem ali, estão relacionados com o serviço, que foram os diáconos, para poder servir os pobres, e depois, por muito tempo, a igreja adventista teve um departamento chamado Dorcas, que hoje é Asa. Mas Dorcas era uma mulher que deu a sua vida em prol dos pobres também. Então a igreja foi organizada, não somente a minha mente, a minha estrutura emocional e psicológica foi organizada para servir, mas ela está estruturada para servir, mas a igreja foi organizada para servir também. O apóstolo Paulo, dando conselho a Tito, disse assim, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Aí olha o que ele diz agora, ele termina o texto dizendo assim, estas coisas servir, ou seja, servir, estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo está dizendo que quando a gente serve, algum proveito a gente recebe, quem é servido logicamente também. Deixa eu passar aqui para o segundo tópico aqui, que Pedro tinha disposição para obedecer. É interessante que ele havia passado a noite inteira, a Bíblia diz, jogando as redes e não tinha pego um peixe sequer. Tinha tudo para não seguir a ordem do mestre. Tudo. Olha só, o barco e os materiais já estavam limpos e arrumados. O horário de pescar, eu não sou pescador, mas o horário de pescar não é de manhã, é de noite. Portanto, já havia passado a hora. Não tinha lógica nenhuma Pedro seguia essa ordem. É como se Pedro estivesse dizendo assim, ó, não tenho razão nenhuma para seguir essa ordem.
Mas já que o Senhor está mandando, eu vou jogar. Sabe, amigos, sabe o que a gente precisa entender? É que a obediência é pela fé. A igreja adventista fala muito de fé, e louvado seja Deus, a gente tem que falar de fé mesmo. E a gente fala de fé mais no contexto de salvação, mas no contexto de obediência também é pela fé. A obediência é pela fé. A Bíblia diz que Pedro obedeceu pela fé. Olha só a experiência de Abraão. Quando foi chamado, nem sabia para onde deveria ir, mas foi. E o texto de Hebreus comentando a atitude de Abraão, diz assim: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Obediência pela fé. Eu tive um pai muito duro. Meu pai foi muito duro. Mas eu fico feliz porque quando ele conta a história do pai dele, o pai dele foi mais duro do que ele. Ele disse que o pai dele pegava a chibata, que é um instrumento de bater no cavalo, no jegue. Ele passava na frente do quarto do meu pai e dizia assim: Zé, pegava a chibata lá e já voltava passando a chibata por cima da rede. Meu pai nunca fez isso conosco. Mas ele fez coisas terríveis. Por exemplo, o nosso sonho era ter um muro em casa. Eu sou de uma família pobre, e a nossa casa não tinha muro naquela época. E aí, o nosso sonho era ter um muro, e papai comprou umas pedras. Já fazia uns 5 anos que ele comprou as pedras, objetivando os muros, ou o muro. E um dia de domingo, a gente estava tudo lá em casa, e o papai disse assim: olha, pega essas pedras aqui e coloca lá na frente. Todo mundo foi feliz carregar as pedras, porque disse assim: olha, papai vai fazer o muro. E a gente carregou e tudo. Quando a gente terminou, o papai disse assim: agora pega essas pedras e coloca lá de volta. Ele só não queria ver a gente sem ter nada para fazer. Mas eu estou contando isso porque um dia ele me arrumou uma situação, me colocou numa situação que até hoje eu não conversei com ele. Não sei se vou conversar, mas ele me colocou numa situação complicada. Ele me arrumou ele me introduziu num curso, como ele era funcionário do governo federal. Ele, pela influência que ele tinha, pelas pessoas que ele conhecia que tinham influência, ele arrumou de eu ir fazer esse curso de eletricidade industrial. É um negócio complicadíssimo. E eu fui lá, nem sabia o que era também, mas fui, porque eu não podia dizer não. Eu fui. E cheguei lá, o pessoal lá tinha 30 anos de eletricidade, 20 anos, 5 anos de eletricidade. E eu não sabia nada, eu só sabia tocar no interruptor e ligar a luz e pronto. Mas eu tinha que ir. Por que eu tinha que ir? Porque se eu não fosse, o negócio estava arrumado. Mas eu fui, cheguei lá. Resumindo, terminei o curso como o melhor aluno da classe. Mas o que eu quero contar dessa história é que esse curso dizia que você só podia faltar até 2 vezes. Na terceira você era desclassificado. E como ele acontecia na sexta noite também, eu faltei a primeira sexta, faltei a segunda, falei com o diretor. E aí, o professor. E o professor, como ele gostava muito de mim, ele disse: meu irmão, vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, quando é 5 horas da tarde, você foi em Pernambuco, ele disse: quando é 5 horas da tarde, você traz sua Bíblia, se assenta no último banco e lá você fica estudando sua Bíblia. Eu disse: não, professor, assim não dá para mim, porque eu queria estudar, eu queria ir para a igreja, eu queria ir para a coinonia. Naquela época não tinha pequeno grupo, tinha coinonia. Aí ele olhou para mim e disse assim: irmão, você está querendo demais, no teu caso só o diretor. E mandou eu conversar com o diretor. Só que o diretor já estava sabendo do meu caso. Quando eu fui conversar com o diretor me deu umas 2 horas de gelo lá. Me deixou lá, quietinho lá, não falou nada, me deixou na antessala dele. E eu aprendi uma coisa, e alguém vai uma dica para você: quando alguém dá um gelo para você assim, ore. A gente aproveita para orar. E eu fiquei ali em oração, comungando com Deus, pedindo a Deus. Quando eu entrei, o diretor me deu um papel, uma carta, e disse assim: entregue para o seu professor. E eu fui lá, entreguei para o professor abriu e disse assim: olha, isso nunca aconteceu na história dessa instituição. Porque na carta ali dizia que daquele dia em diante eu estava liberado para perder as aulas da sexta-feira depois de 5 horas da tarde. Eu obedeci pela fé. Obedeci pela fé porque se
Se eu dependesse de contar com a compreensão do papai, não tinha jeito. Resolvi confiar em Deus. Amigos, pela fé. Pedro obedeceu pela fé. E a Bíblia diz que muitas bênçãos ele recebeu, muito peixe. Pedro nunca tinha visto tanto peixe na vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido jovem. No dia em que aprendermos a obedecer pela fé, sem questionarmos nada, porque o nosso problema é que a gente quer obedecer, mas quer questionar. Então deixa eu dizer uma coisa, no dia em que aprendermos a obedecer pela fé, sem questionarmos absolutamente nada, será o dia que veremos as bênçãos sem medidas, prometidas pelo profeta Apocalipse, recaindo ou caindo sobre a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguma lógica na atitude de um jovem pobre que passa num concurso muito importante a nível nacional? Existe alguma lógica? Ele passa no concurso, esse concurso dá oportunidade a ele de sair da classe baixa, financeiramente falando, e ir para a alta sociedade, e ele desiste do concurso porque ele não quer comprometer os seus princípios. Existe alguma lógica nisso? Existe alguma lógica, por exemplo, num pai de família que tem 10 filhos para cuidar? Está desempregado. Mas aí ele recebe uma oferta de emprego e aí ele vai ter que transgredir o sábado. E ele simplesmente diz não, sabendo que os filhos estão com fome. Existe lógica nisso? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? O nosso problema é que nós queremos usar a lógica para entender Deus, quando na verdade o que precisamos é de fé. É isso que precisamos. O texto de Hebreus diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Um jovem que não tem fé, que não exerce a sua fé, que não pratica a sua fé, a Bíblia diz, é impossível. É impossível, não tem como Deus se agradar de um jovem que não tem fé. A gente precisa acreditar que Ele existe, que Ele é galardoador, e que no momento certo, na hora certa, Ele vai agir na tua vida quando você tem fé. Eu me reporto agora à experiência da viúva, né? Estava tendo uma seca. Diz a Bíblia que o país estava atravessando uma seca terrível. E aí Deus chama Elias está ali sem comida, vocês conhecem o texto, que vocês conhecem a Bíblia. E aí Deus chega para Elias e diz assim: Elias, olha, vai lá em Sarepta, lá tem uma viúva, e eu falei que ela vai te sustentar. Interessante que Elias não pergunta nada, ele simplesmente vai lá para Sarepta. E ele chega lá e encontra aquela mulher, e Deus tinha dito que ordenou que aquela viúva iria cuidar de Elias. E a Bíblia só diz o seguinte, que ele levantou-se e foi, pela fé. Ele chega lá, Deus não disse que era uma viúva pobre. Deus disse assim, é uma viúva, poderia ser uma viúva rica, né? Mas ele foi. Quando ele chega lá, ele diz assim, ele encontra-se com a mulher e ele diz assim, ó, você poderia me dar um pouco de água? A mulher disse, não, tranquilo, a água eu posso. Aí quando a mulher vai saindo, ele diz assim, vem cá, volta aqui. Você poderia trazer também um pedaço de pão para mim? Aí a mulher disse, não, pão não dá. Porque é o seguinte, vou te dizer minha situação é a seguinte, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer para mim, para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer, porque não tem mais nada, não tem despensa, não tem mais nada. Eu fico imaginando, né? A Bíblia não dá detalhes, mas eu fico imaginando o que passou na cabeça de Elias nesse momento. Rapaz, será que é essa a viúva? Será que Deus me mandou para o endereço certo? Aí ele diz assim, ó, não. Tu faz isso que você está falando. Mas faz o quê? O que ele diz? Faz primeiro para mim. E depois você faz para você e para o seu filho. Vamos esquecer um pouquinho Elias e vamos agora olhar a fé da viúva. Qual é a mãe
só se for desnaturada. Mas qual que é a mãe que só tem um pedaço de pão ali para o seu filho está magro já ali, morrendo de fome, e ela vai pegar esse pão e dar para um estranho? Mas ela agiu pela fé. Por que ela agiu pela fé, pastor? Porque Elias disse assim: Deus disse que não vai faltar nem a farinha e nem o azeite. E ela acreditou, agiu pela fé. Percebam também a fé de Elias, queridos. Eu fico imaginando que se aquela viúva não tivesse obedecido pela fé, quando Elias lhe pediu aquela única comida que tinha. A grande questão é que ela agiu pela fé. Se ela tivesse usado a lógica, Deus nunca teria feito nada na sua vida. E muitas vezes a gente está vivendo a vida que a gente está vivendo, porque a gente quer usar a lógica para entender Deus. Aquela mulher não usou a lógica, Deus nunca teria a abençoado. O pedido de Elias era simplesmente um absurdo, visto pela lente da incredulidade. Visto pela lente da incredulidade, era um absurdo o que Elias estava pedindo. Meus amigos, muitos deixam de enxergar Deus hoje, no tempo de hoje, porque o mundanismo não os deixa enxergar as coisas que só podem ser percebidas pela fé. Percebam também, como eu estava dizendo, a fé de Elias. A lógica dizia que Deus deveria ter enviado ele para alguém que pudesse realmente sustentá-lo, alguém que tivesse posses, e não para a casa de uma viúva pobre que estava para morrer de fome. Elias, queridos amigos, poderia ter questionado, mas ele preferiu agir pela obediência e pela fé. A Bíblia só diz assim: levantou-se, pois, e foi para Sarepta. E já, vocês sabem como é que termina a história, né? Como é que termina, não, a continuidade da história. A Bíblia diz que em seguida o menino morre. E aquela mãe diz assim: olha, você veio me trazer os meus pecados. Certamente aquela mulher era uma prostituta, uma pecadora. E ela diz assim: ó, você veio me trazer meus pecados, meu filho morreu. E o que Elias faz, irmãos? Sabe o que Elias faz? Diz a Bíblia que Elias age mais uma vez pela fé. Porque quando Elias pega o menino da mãe do menino, a expressão dá a entender que ele pegou o menino das mãos da mãe, e ele pega e toma e leva o menino lá para cima, mas ele vai brigar com Deus. Ele vai dizer assim: por que o Senhor matou esse menino? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Mas agora, irmãos, ele se volta para Deus e começa a pedir para Deus curar o menino, salvar o menino, ressuscitar o menino, e o menino é ressuscitado. Se aquela mulher não tivesse agido pela fé, não teria tido comida, porque a Bíblia diz que enquanto não choveu, o azeite não acabou e a farinha também não. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para a experiência de Caim e Abel, irmãos, eu imagino, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que ele pegou os melhores frutos, traduzindo para os nossos dias, as melhores maçãs, as melhores bananas, mas não eram os frutos da fé, mas os frutos que representavam um crente que resolveu colocar sua vontade e seus desejos acima da obediência a Deus. Eu vou para os finalmente. Termino sobre a obediência, termino dizendo para vocês que precisamos aprender com Pedro, que simplesmente obedeceu pela fé. Por último, Pedro tinha disposição para renunciar tudo. O primeiro passo para renunciar tudo, queridos, é entregar-se primeiramente ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Ninguém nesta vida, ninguém consegue entregar tudo se não fizer uma entrega sem reservas, primeiramente, do coração a Deus. Olha para Ananias e Safira. Se você perguntasse para eles, eles iriam dizer que entregar tudo não é fácil. Não é fácil. Ananias, irmãos, é alguém, e eu quero dizer para vocês que tem muitos Ananias dentro da igreja. Quem é o Ananias hoje? Ananias é alguém que perdeu completamente a noção de quem é Deus.
Aí você poderia olhar para mim e dizer assim: mas pastor, qual o problema? Qual a implicação? O problema, irmãos, é que quando a gente esquece quem é Deus, que Ele é tudo, que Ele pode tudo, que Ele é o Deus poderoso, quando perdemos a noção de quem é Deus, Satanás ganha terreno, ele nos alcança, ele ganha espaço, e ele tem condições plenas de fazer o que ele quer, e bem entende com alguém que perdeu a noção de quem é Deus. Infelizmente, muitos de nós temos um coração dividido, ainda cocheamos entre dois pensamentos, como os israelitas do tempo de Elias. E eu poderia mencionar algumas coisas aqui, como vestimenta. Será que a nossa vestimenta é adequada para um cristão? Será que eu falo de Deus quando eu me visto? Será que o meu sexo pode ser contemplado pelos anjos? Alguns estão advogando o uso de joias, né? A joia é uma questão de cultura. Quem disse que é cultura? Agora eu vou usar a lógica. Olha só, quando o povo sai do Egito, que aprendeu a usar joia lá, né? Diga-se de passagem. Deus diz assim, ó, tira tudo. Aí vem o Novo Testamento, anos e anos depois, milênios depois, mais de 1000 anos depois. Vem o Novo Testamento, Paulo diz assim, olha, tire as joias. Aí Deus chama a sua serva e diz assim, tire as joias. Se você está aqui, você não é adventista e você está usando joias, isso aqui não é para você. Eu estou falando de princípios bíblicos aqui, não quero constranger ninguém aqui, esse não é o meu objetivo. Mas é uma onda que está se alastrando pela igreja. Sabe qual é o problema? É que a gente quer fundamentar nossa fé na internet. A gente vai ouvir um pastor, por mais que ele seja adventista, aí a gente diz assim, o pastor falou, então... Não, irmãos, eu tenho que seguir a Bíblia. Eu tenho que vir para o texto bíblico e analisar onde que estou, o que Deus espera de mim. Queridos, Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vejam o que diz em 1 Reis, não precisa abrir, 18, 21, diz assim, então, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vamos seguir. Se é Baal, segui-o. Mas o que me incomoda nesse texto, sabe o que é? Olha como é que o texto termina. O texto diz assim, porém o povo nada lhe respondeu. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Jesus está perto de voltar, você acredita nisso? Quantos acreditam aqui que Jesus vai voltar? Todo mundo acredita. Mas irmãos, a minha vida, a vida que eu estou vivendo hoje, ela é compatível com essa expectativa? Irmãos, sábado após sábado, apelos têm sido feitos. E muitos irmãos, como o povo na época de Elias, voltam para casa, sem dar resposta alguma ao profeta, sem dar resposta alguma à palavra profética. Queridos, o tempo se foi. Mas deixa eu concluir dizendo o seguinte, Paulo, na carta dele aos Coríntios, vocês sabem que a igreja de Corinto era a igreja pervertida. Era a igreja problemática. E Paulo foi duro. Ele chamou os cristãos ali de carnais. Ele disse, visto que campei entre vós todo tipo de inveja e discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Se eu falo de que alguns políticos, não todos, se eu falo que alguns assassinos, ou todos os assassinos,
Se eu digo que os bandidos são carnais, pode ser aceito. Mas Paulo está dizendo isso de crente que estava aguardando Jesus voltar. Eu fico me perguntando se Paulo mandasse uma carta para a igreja dos nossos dias, como seria essa carta? Queridos, para renunciar tudo, precisamos entregar primeiramente nosso coração ao Senhor. Você poderia perguntar, pastor, e como é que podemos fazer isso? Primeira coisa, abra o seu coração a Deus em sinceridade. Pare de rezar. Tem gente que reza, sabia? Tem gente que a oração dele da manhã é a mesma, a de meio-dia é a mesma, e a da noite é a mesma. Isso é reza, isso não é oração. Dá até para enumerar, né? Em vez de ficar orando, repetindo, diz assim, Senhor, hoje é a oração número 1. Aí chega a tarde, diz assim, Senhor, 2. Aí te levanta e vai embora. Ou então a 3, Senhor, hoje é a 3. Te levanta e vai embora. Vai ser o mesmo efeito. O que eu estou querendo dizer? Converse com Deus todo dia, diga como é que você está. Diga para Ele que você... Agora, irmãos, outra coisa é o seguinte, vá ainda na fase das tentações. Tem gente que só busca Deus quando está prostrado. Você vê que a tentação começou, quer seja ela qual for, na área do sexo, na área de vestimenta, na área disso, daquilo, enfim, seja qual for a tentação, ainda quando começa a tentação, vai lá com teu Deus, te ajoelha diante dele, abre o teu coração para ele, diga-lhe quem realmente você é. Por exemplo, você poderia, Senhor, eu não consigo ter disposição para servir, mas eu quero, porque eu sei que faz bem. Diga para ele, Senhor, eu não consigo te obedecer nesse item aqui específico. Senhor, eu faço isso, mas isso aqui, Pai, eu não consigo. Por favor, tem misericórdia de mim. Percebam o sentimento de Pedro quando esteve diante da presença de Cristo. O que ele disse? Ele disse, Senhor, diante do milagre, diante da pregação que ele tinha ouvido aqui no texto que a gente leu, ele disse assim, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Ele disse, Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. É isso que a gente tem que dizer para Deus, que nós somos pecadores. Ellen G. White escreveu o seguinte, quando o homem percebe sua insignificância, então, somente então, está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. É somente assim. Ela comentando a atitude de Pedro, ela diz assim, todavia, isso é bonito, todavia pegou os seus pés de Jesus, sentindo que dele não se podia separar. Pois depois de Pedro haver sido levado a renunciar a si mesmo e a dependência do poder divino, que recebeu o chamado para ser discípulo. Em outras palavras, somente Cristo pode nos ajudar. Somente assim teremos disposição para servir, disposição para obedecer. Somente assim teremos disposição para renunciar tudo. Jesus é o maior exemplo de disposição para servir. Ninguém serviu como ele. Ele também é o maior exemplo de disposição para obedecer. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. É Jesus, e Jesus, é aquele que renunciou tudo para nos salvar. Só Ele pode fazer o milagre que eu preciso. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Eu não sei. Não sei como é que está a sua vida com Deus. Mas eu sei de uma coisa. A sua vida pode mudar à medida que você aprender a confiar mais. Nós teremos uma música agora.
Depois da música eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas nesta manhã que reconhecem: eu estou junto com vocês nessa. Tem gente que acha assim: o pastor está ali no arreduma e ele é assim, assim. Não, eu também tenho lutas. Eu não estou pregando um sermão para vocês, eu estou pregando um sermão para nós todos. Mas a gente precisa aprender a confiar. Precisa aprender a entregar a nossa vida para Deus, para que Ele nos transforme na pessoa que Ele quer que a gente seja. Nós teremos a música agora. E se você nesta manhã quer dizer para Deus: Senhor, eu quero servir mais, eu quero obedecer mais, e eu estou disposto a renunciar tudo. Mas juntando a isso, você quer dizer: Senhor, mas eu não consigo. Eu quero que o Senhor me ajude, tenha misericórdia de mim. Quando a música estiver terminando, fique em pé. Eu quero orar por você. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como eu sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer, não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos seus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste o abrigo, me deste colo como da primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas os teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar,
Pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste tua mão, me deste o perdão, e nos seus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste o abrigo, me deste colo como da primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas nos seus braços eu não quero mais sair. Oh, me deixa a vida, me deixa abrigo como da primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Obrigado pela música. Feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Pai, obrigado pelas histórias que estão na Bíblia e que elas nos ajudam a tirar lições para a nossa vida hoje. A música que foi cantada agora diz que nenhum de nós aqui quer sair dos teus braços. Nenhum de nós quer abandonar os teus caminhos. Mas, Pai, só o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó. Nós somos uma carcaça. Distantes de Ti, Pai, nós não somos nada, não podemos nada. Os embates da vida, que são embates espirituais, Pai, definitivamente nós não sairemos vencedores. É por isso que nós viemos aqui nesta manhã, Pai, para sair daqui com novas perspectivas, para sair daqui, Pai, enxergando outros caminhos, outras possibilidades. Pai, eu te suplico como pastor que todas as vezes que o teu povo, que essa juventude se reunir aqui, o Senhor traga mensagens aqui da tua palavra, que possa dar um norte para essa juventude, que possa conduzi-los acima de tudo aos teus pés. Mensagens, Pai, que possam dizer quem realmente somos, que possam falar da nossa indignidade, insignificância, mas ao mesmo tempo, Pai, quando nos unimos a Ti, nós somos fortes, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Sozinhos iremos ser perdedores, mas contigo, como disse Paulo, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, agora vamos para casa. Não nos deixe ir para casa como o povo de Israel na época do profeta Elias, que não respondeu nada. Toca no nosso coração e ajuda cada jovem que aqui está a responder sim, a responder que quer, a responder que é teu. Tudo isso te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mensagens inspiradoras como essa são transmitidas nesta igreja durante os nossos cultos. Nós nos reunimos a cada quarta-feira às 19h30, nós nos reunimos também aos sábados. Às 8 horas nós temos o primeiro culto e às 9h40 o segundo culto, que é o culto da Igreja Jovem. Nós nos reunimos também aos domingos, às 19 horas. E especialmente neste domingo nós teremos o fechamento de uma série que está falando sobre o Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E neste domingo nós teremos o pastor Francinaldo. E o pastor Francinaldo, ele vai trazer o último cavalo, o cavalo amarelo. E nós não podemos perder esta programação também. E eu convido você também para estar conosco na sexta-feira. Nós teremos aí a abertura das nossas programações de Natal. E na sexta-feira, essa programação ela vai ser realizada pelo Ministério Infantil. O Coralzinho Infantil vai trazer aqui uma programação linda. A banda infantil também vai cantar. São muitos instrumentos, eles estão muito empolgados para essa programação. E ninguém pode perder, porque vai ser fantástica. Então, estendemos o convite para todos vocês. Obrigado pela presença de todos. Que o Senhor os acompanhe até as suas casas com a graça e a paz que vem dele. Amém.